Só que quando a gente fala de vendas, a gente às vezes fica achando que é o tempo inteiro conquistar novos clientes, né? Tem que ir atrás de cliente novo, cliente novo, cliente novo. Aí o que acontece? Vende uma vez só para esse cliente e fica nesse ciclo de sempre buscando novos clientes. Só que isso, cara, é muito complicado. Por que que é complicado? Porque quando você investe em marketing para aquisição, você tem ali um CAC, né, que chama do custo de aquisição de clientes, exatamente. E aí, quando você tem um CAC, às vezes, alto, isso você vende só uma vez, é difícil você fechar essa conta no final. Então aí que entra também um relacionamento com o cliente como a base de uma operação lucrativa. Por quê? Porque quando eu tenho um processo bem definido sobre como que é o meu relacionamento com os clientes, quais são os produtos que fazem sentido para ele, eu cada vez mais gero confiança e ele compra de mim mais vezes. Então, por isso é tão importante você ter um relacionamento com o cliente, porque sem isso você não consegue vender mais vezes. Você vende uma vez só, mas não consegue vender mais vezes. Então, por isso que cada vez mais nas empresas e tudo mais, isso é o core de qualquer negócio. Porque quando você entende melhor o seu cliente, quando você satisfaz as necessidades, cara, você cria produtos melhores. O seu cliente é a sua principal fonte de riqueza no seu negócio, né? Com certeza. Ele é seu principal sócio, né? Exato. Vamos dizer assim, né? Bom, basicamente é o seguinte, você tem que entender que a base, na era digital principalmente, são dados. Sem dados a gente não consegue tomar decisão, não é verdade? Vanita. Primeiro você tem que ter dados. Sem dados você não consegue tomar decisão. Então, para isso, você precisa estruturar o seu CRM, que a gente fala. Que é basicamente o seguinte: quais dados são importantes? O que você quer saber? O que você quer fazer com esses dados, né? Então, a primeira pergunta é essa. Então, as possibilidades são infinitas. Quando você tem, por exemplo, uma base onde você sabe quem são os clientes, você tem e-mail, telefone, você sabe os produtos que ele comprou, o valor que ele comprou, a data que ele comprou, enfim, se você tem essas variáveis e você trata esses dados, você consegue ter uma inteligência comercial muito grande. Por quê? Você começa a ver quem são seus menores clientes, você consegue saber quem são os clientes que compram mais vezes, Com né? recorrência, né, Com Leandro? recorrência. É, Quais são os clientes, por exemplo, que vão se interessar por um produto específico da sua linha, né? Então, a base é isso, você juntar esses dados dentro de uma ferramenta. Às vezes, mesmo numa planilha, você consegue começar a consolidar isso. Só que depois, para automatizar, você vai precisar de uma ferramenta. Ferramentas mais eficazes, né? Mais próprias para poder otimizar. E otimizar também o tempo, né? Exato, perfeito, porque hoje você tem ferramentas incríveis, ferramentas que você automatiza absolutamente tudo, entendeu? Você só precisa gerenciar, analisar os números. E essa é a beleza da coisa, né? Que é o seguinte, eu libero tempo para pensar no meu cliente, para pensar no que ele vai gostar, entendeu? Qual o próximo produto que eu posso criar, entendeu? Então, a base é você juntar esses dados dentro de uma base e começar a alimentar. Alimentar para você ter base comercial. Por quê? Porque aí você vai saber o seguinte: de acordo com o meu processo, eu tenho que entrar em contato com esse cliente uma vez por mês. E aí eu posso entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Você vai criando subgrupos dentro da sua empresa, né? Para cada perfil de cliente. Exatamente. Um cliente para um certo perfil de compra, um outro que não compra tanto, mas ele tem um perfil mais ou seja, comprar uma vez por mês, o outro compra a cada seis Exatamente. meses. Então você vai afunilando ali. Eu vou afunilando e tem uma metodologia que é RFM. Como que funciona? É uma abreviatura de recência, frequência e valor. Só que é monetary, né? Então chama RFM. Aqui no Brasil pode chamar de RFV. FV. Que é basicamente uma clusterização onde você vai saber o seguinte: quem são os clientes que mais compraram recentemente? Esses são os principais, porque ele acabou de comprar, está super engajado com a sua marca. Certeza. Frequência, ou seja, quantas vezes esses clientes estão comprando? O melhor cliente e o pior cliente? Como que a gente faz o pior cliente ser o melhor cliente? Então você vai clusterizando
com valor também. Então, será que ele gasta muito, gasta pouco, né? E aí você faz uma classificação, basicamente pode ser 3 ou 5, né, de clusters assim, para você avaliar se ele é bom, médio ou ruim. E aí sai uma pontuação. Aí você vai ver quem são os seus VIPs, quem são os clientes ativos, quem é que está decaindo, né? Quem é que está hibernando na sua base, quem já hibernou, não compra nunca mais. Então, fazendo isso, você pode criar os seus grupos de clientes. Isso é riqueza, porque você consegue replicar esse processo. Você não está fazendo isso, entendeu? O Deus dará. É uma metodologia. Existe uma metodologia, uma organização para fazer isso, né? E eu achei interessante você falar do hibernar, que são esses clientes que você conquistou no passado, mas hoje, por algum motivo, eles estão meio que sucumbindo dentro da carteira, né? Da sua carteira de cliente. Como que você faz para esses clientes para ativar a motivação, o ímpeto para ele comprar novamente? Perfeito. Tem algumas estratégias, tá? Uma delas que a gente costuma falar e tal, no e-commerce tem muito disso, é o Hail Mary. Hail Mary. Que é basicamente o seguinte: você não precisa queimar a sua margem de desconto para sua base inteira. Não faz sentido você dar desconto para o VIP se ele está comprando sempre. Sim. Você vai dar desconto para quem? Para quem está hibernando. Esse cara, eu não posso perder ele. Para isso, eu dou uma tacada, um bom desconto. Dá um descontinho ali para ele voltar. Para ele voltar, porque eu sei que ele vai repetir as compras. Sim. Entendeu? E ele vai se tornando lucrativo para mim. Então vale a pena eu arriscar dar uns 10% de desconto. Falar, cara, volta a comprar comigo. Eu já paguei por ele lá no início, só que ele está indo embora. Entendeu? Então essa é uma das estratégias que pode ser aplicada, né? Outras, assim, é fazer um farming, que a gente chama. Que é tipo assim, cara, você tem uma base de clientes, você tem que fazer jardinagem, né? Você tem que regar, né? Para sair boas plantas, uma plantação boa dali, né? Então é isso. Então você tem uma estrutura, né? Uma régua de relacionamento, que a gente chama, para que a gente sempre tenha contato com esses clientes sempre ouçam falar da nossa marca. Porque se ele não fala mais da nossa marca, ele vai comprar num concorrente, entendeu?